Estou aqui para apresentar o projeto do professor Lucas Carlos, do aluno Madilson da Silva Souza, que sou eu. Resolução de norma número 482, estabelece as condições gerais para o acesso de microgerações e mini-gerações distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de composição de energia elétrica e de outras providências. Aqui estão alguns capítulos das disposições preliminares das normas, das leis que foi estabelecida. Aqui está a Lei 14.300 de 2022, desde a publicação da lei em 7 de janeiro de 2022 já foram efetivadas pelas distribuidoras de todo o Brasil mais de 780 mil de conexões de micro e mini geração distribuidora, totalizando mais de 7,6 de potência instalada. Aqui está o capítulo 1 de disposições preliminares, autoconsumo remoto, consórcio de consumidores de energia elétrica. Aqui está um pouco falando sobre a radiação solar, composição do espectro solar. Radiação solar é a energia emitida pelo Sol na forma de radiação, ondas eletromagnéticas. Ela é emitida pela fotosfera, a camada mais externa do Sol, que possui aproximadamente 300 quilômetros de extensão. Aqui está a diferença entre radiação e irradiação. A diferença, aqui o símbolo da radiação, e aqui está o corpo sendo irradiado pelo Sol. Tem um exemplo básico. Aqui está o comportamento do Sol nas estações do ano. As estações do ano ocorrem em decorrência de climatização da Terra ao Sol, movimento de rotação, giro em torno de seu próprio eixo do planeta, possibilitando a existência do dia e da noite. Aqui está falando um pouco sobre o ângulo zenital. Azimute é uma medida de direção horizontal definida em graus. Azimute significa caminho em árabe e é utilizado em astronomia, topografia, engenharia e etc. Zenital é utilizado para descrever uma posição ou direção em relação ao zênite, que é o ponto mais alto do céu em relação ao observador. Aqui está falando um pouco sobre o módulo fotovoltaico. O módulo fotovoltaico é termo técnico para a placa solar ou painel solar fotovoltaico. É composto por 36 a 72 células solares, produzida normalmente por sílice, e é utilizado para captação da luz do Sol, com a função de converter a luz solar em energia elétrica fotovoltaica. E falando um pouco sobre a inclinação dos módulos, tem que ser escolhida a inclinação ideal para o painel solar em uma das etapas mais importantes para fazer o layout
do sistema. E sendo assim, as estações que tem os fatores que influenciam nesse cálculo são estação do ano, horas de luz durante o dia, latitude, hemisfério e sombreamento. Rastreadores solares, também chamados de tracker, tracker, é um dispositivo que modifica a posição em que os símbolos solares ficam ao longo do dia. Na prática, sua função é acompanhar a posição do Sol com o objetivo de aprimorar o resultado de um sistema fotovoltaico, ao aumentar a capacitação dos raios. Radiação solar. Radiação solar é variável bastante importante que serve para saber a quantidade de calor que recebemos do Sol na superfície da Terra, dependendo de alguns fatores como vento, nebulosidade e estação do ano. Aqui está falando um pouco sobre radiação. Radiação direta é sobre aquele que vem diretamente do Sol e sofre poucas mudanças de direção. E aqui, radiação solar difusa é uma parte da radiação que chega até nós do Sol e que é refletido ou absorvido pela nuvem. Aqui vamos falar um pouco sobre célula fotovoltaica, estrutura e efeito fotovoltaico. Aqui está falando um pouco sobre a curva característica de módulos FV. Curva FV é o gráfico que relaciona a corrente I e a tensão da saída V do módulo fotovoltaico. Aqui está falando um pouco no gráfico a corrente de máxima potência, MP, ponto de máxima potência, corrente de curto-circuito, potência do pico, tensão de máxima potência, tensão de circuito aberto. E aqui as linhas. Azul significa potência-tensão e vermelha significa potência-tensão e azul significa corrente-tensão. Principais parâmetros dados no datasheet dos módulos. A potência e a eficiência dos módulos fotovoltaicos são parâmetros importantes que devem permanecer presentes em todas as folhas dados técnicos dos módulos fotovoltaicos, porém devem ser analisados no seu devido contexto, de acordo com cada projeto. Influência de radiação solar. Taxa de energia solar integrada em todo o aspecto eletromagnético em uma unidade de área no topo da atmosfera toda e perpendicular à direção do Sol a uma distância média até a do Sol. E aqui está falando sobre a placa solar policristalina. As células policristalinas são feitas a partir de ligotéis de silícios fundidos, o que resulta em várias estruturas cristalinas. Isso faz com que essas células sejam menos uniformes e, portanto, um pouco menos eficientes em comparação com as monocristalinas. Placa solar monocristalina. As células monocristalinas são feitas a partir de um único cristal de silício, resultando em uma estrutura uniforme e altamente
eficiente. Esse processo de fabricação é mais complexo